Olá, alunos do quarto ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de língua portuguesa, nossa aula de número 48. Eu sou a professora Janine e o tema da nossa aula de hoje são as rimas. Quais são os objetivos da nossa aula? Identificar palavras com rimas, construir frases com essas rimas e conhecer textos literários que usam rimas. Para que você entenda o que é a rima, ela é um recurso de estilo de linguagem bastante utilizado em textos dos gêneros discursivos, estruturados em versos. Já viram, né? Os poemas, as músicas, eles têm aquelas combinações de palavras e essas palavras, esses finais dessas palavras que têm o mesmo som, um som semelhante, são essas rimas. Esse recurso é utilizado com o objetivo de atribuir aos textos mais sonoridade, ritmo e musicalidade. Então, lá desde a educação infantil, vocês já perceberam que eram trabalhados com vocês a questão das músicas, das cantigas, dos textos com rimas, das palavrinhas que rimavam. Primeiro, vocês usavam isso para identificar o som das palavras, né? Para articular a fala primeiro, ouvir e falar, ok. Depois, mais tarde, vocês começaram a receber esses recursos para aprender a escrita e a leitura, identificar o som das palavras e trabalhar com esses sons. E depois que você conhece essas palavras, já lê, já escreve, você trabalha com essa questão do som que ela produz. E dentro de cada gênero literário, você pode trabalhar com esses sons, deixando eles mais criativos, mais atrativos, né? As rimas são excelentes para ajudar, então, as crianças a desenvolverem habilidade linguística, lá no início, e depois aumentam a consciência da ortografia e de fonemas. Lembram que cada letrinha tem um som e esse som ele precisa ser trabalhado nas crianças para que elas aprendam a ler? Então, e esses são essenciais, esses sons, esses são essenciais para comporem as palavras, né? Então, para você ter uma leitura, você precisa identificar esses fonemas, esses sons das letras. E praticar os textos rimados em voz alta é divertido e colabora, né, para que as crianças entendam melhor o significado das palavras. E isso permite uma compreensão mais ampla da linguagem e da língua portuguesa. Dessa maneira, as rimas tornam o processo de alfabetização mais interessante e eficaz. Então, essa brincadeira, essa estrutura de palavras, essas combinações, elas ajudam também na nossa formação da linguagem, da escrita e depois, mais tarde, na construção de gêneros textuais. Eu trouxe para vocês um poema que se chama A Porta, de Vinícius de Moraes. Eu quero que vocês acompanhem a leitura desse poema e depois a gente vai fazer uma análise de quais palavras apareceram ali, se houve alguma rima, se ele não usou, como é que ele estruturou esse texto, tá bom? Então observem lá. Sou feita de madeira, madeira, matéria morta. Não há nada no mundo mais viva que uma porta. Eu abro devagarinho para passar o menininho. Eu abro bem com cuidado para passar o namorado. Eu abro bem brasenteira para passar a cozinheira. Eu abro de supetão para passar o capitão. Eu fecho a frente da casa, fecho a frente do quartel. Eu fecho tudo no mundo, só vivo aberta no céu. Olha só, pessoal, enquanto a professora fazia a leitura desse texto, vocês perceberam que algumas palavras, elas tinham um som semelhante e que de verso em verso elas se completavam e traziam
uma organização, uma forma de leitura diferente, de combinação das palavras? Isso não é legal? Não era divertido? Você ficou esperando, com certeza, quando eu terminava de ler um verso, qual era a palavra que ia combinar com ele. Então vamos lá, vamos observar as rimas que apareceram nesse poema. Aqui, a matéria morta, a palavra morta, combinou, né? Rimou com porta. Aqui, devagarinho com menininho. Cuidado, namorado. Prazenteira com cozinheira. Supetão com capitão. Aqui, quartel com céu. Prestem atenção que quando a gente trabalha com rimas, não é necessário que a escrita seja igual. O final da palavra, ela tem um som parecido, semelhante à outra palavra. Ela não necessariamente tem a mesma grafia. Olhem ali, como a gente tem, por exemplo, aqui, ó, quartel e céu. El do quartel é com EL e o El do céu é com E e U. Mas quando a gente pronuncia, eles têm o mesmo som. Por isso, elas podem ser usadas como palavras que rimam, tá? Então, não necessariamente precisa ter a mesma grafia, tá? Pelo menos as 3 últimas letras lá, elas precisam ser iguais ali, né? Nas outras palavras, ter o mesmo som, tá bom? Então, vamos ver lá. O que você consegue fazer agora? Agora que nós já falamos sobre rimas, você já entendeu que são palavras que têm o final da palavra parecido, com o mesmo som. Nós vamos agora treinar um pouquinho para ver como é que tá a tua habilidade com rimas. Isso é bem importante, tá, pessoal? Aprender a ouvir e ver se a gente está ouvindo bem e falando bem também, tá? Então, a prof trouxe uma tabelinha aqui para vocês com algumas sugestões de palavras. E eu vou pedir que você complete com pelo menos uma palavra que rime, tá? Então, eu trouxe aqui as palavras abelha, telhado, céu, sofá, flor, saudade e coisa. Ai, prof, e agora como é que eu faço? Agora você pega e fala a palavra abelha e pensa numa palavra que rime com abelha, que tenha o mesmo finalzinho da palavra, que seja semelhante a esse som. Abelha. Vamos ver como é que o que você encontra. Vamos ver as sugestões que nós temos aqui. Vamos ver se você encontrou algumas dessas ou talvez uma diferente da professora. Então, a abelha, eu tenho abelha rima com telha, rima com ovelha. Legal, você pode ter encontrado outra. Telhado rima com molhado, calado, cortado. A palavra céu rima com véu, com mel ou anel. A palavra café rima com fé ou cafuné. A palavra flor eu posso rimar com dor, cor, calor. A palavra saudade eu posso rimar com amizade, qualidade, vaidade. A palavra boneca eu posso rimar com caneca ou careca. E assim vai. Dependendo do que você quer escrever, você vai ajustando uma palavra que rime, né? Você vai procurar uma situação que seja legal ali, que fique legal no texto que você produziu, tá bom? Então vamos lá. E aqui eu trouxe um outro poema que eu acho muito bonito e eu quis trazer de novo, né? Porque eu já trouxe em outras aulas para vocês. Esse poema fala sobre o direito das crianças. Então vamos lá, vamos
acompanhar esse poema, que diz assim: toda criança no mundo deve ser bem protegida contra os rigores do tempo e contra os rigores da vida. Criança tem que ter nome, criança tem que ter lar, ter saúde e não ter fome, ter segurança e estudar. Não é questão de querer nem questão de concordar. Os direitos das crianças todos têm de respeitar. Tem direito à atenção, direito de não ter medos, direito a livros e a pão, direito de ter brinquedos. Mas criança também tem o direito de sorrir, correr na beira do mar, ter lápis de colorir, ver uma estrela cadente, filme que tenha robô, ganhar um lindo presente, ouvir histórias do avô, descer do escorregador, fazer bolha de sabão, sorvete se faz calor, brincar de adivinhação, morango com chantilly, ver mágico de cartola, o canto do bem-te-vi, bola, 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 lamber fundo de panela, ser tratada com afeição, ser alegre e tagarela, poder também dizer não, carrinho, jogos, bonecas, montar um jogo de armar, amarelinha, petecas e uma corda de pular, um passeio de canoa, pão lambuzado de mel, ficar um pouquinho à toa, contar estrelas no céu, ficar lendo revistinha, um amigo inteligente, pipa na ponta da linha, um bom de um cachorro quente. Festejar o aniversário com bala, bolo e balão, brincar com muitos amigos, dar pulos no colchão. Livros com muita figura, fazer viagem de trem, um pouquinho de aventura, alguém para querer bem. Festinha de São João, com fogueira e com bombinha, pé de moleque e rojão, com quadrilha e bandeirinha, andar debaixo da chuva, ouvir músicas e dançar, ver carreira de saúva, sentir o cheiro do mar, pisar descalça no barro, comer frutas no pomar, ver casa de João de Barro, noite de muito luar, ter tempo para fazer nada, ter quem penteie os cabelos, ficar um tempo calada, falar pelos cotovelos. E quando a noite chegar, um bom banho, bem quentinho, sensação de bem-estar, de preferência um colinho, uma caminha macia, uma canção de ninar, uma história bem bonita, então dormir e sonhar. Embora eu não seja rei, decreto nesse país que toda criança, toda criança tem direito de ser feliz. Esse é um poema de Ruth Rocha. E eu trouxe para vocês ali a capa do livro dela, que apresenta esse poema. Bonito, né, pessoal? Então, nesse poema, muitas rimas que você pode identificar, que você pode procurar as palavrinhas e identificar, colocar lá com cores para identificar as palavras que rimaram, como a professora fez no poema anterior, tá bom? Isso para a gente acalentar a alma, né? Ver que as coisas sérias também podem ser faladas com doçura, com delicadeza e assim mesmo ser tratadas. Pessoal, gostaram da aula? Espero que sim, eu amei. E agora eu vou pedir para que vocês façam o nosso registro no caderno, né? Data de hoje, o tema da nossa aula e tudo que você aprendeu com ela, tá? Façam lá a tabelinha com as rimas e treinem o ouvir e o combinar as rimas, tá bom? Feito isso, você está pronto para a atividade proposta. Caprichem! Eu fico por aqui, espero vocês para uma próxima aula e desejo vocês bons estudos.